Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. O Senhor caminhava por cima do mar. As ondas não o afetavam, de modo algum. E ali os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma. E gritaram com medo. Não reconheceram o Senhor. Um fantasma? Não. O Senhor é bem real. É bem real. A quem você segue? Quem você adora? Quem você gosta de falar de? Um fantasma? Um ser translúcido? Um fantasminha camarada? Ou alguma coisa assim? Não. É um Senhor vivo, um Senhor real. Ele ainda não tinha ressuscitado aqui, mas ele iria logo morrer e ressuscitar, iria dar a sua vida. Jesus, porém, gritaram com medo. Esse grito de medo os incrédulos hoje têm, né? Imagina se eles vissem a Jesus, o que eles fariam. Gritaram com medo, Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Eu não sei quem contou, mas disseram que existem 365 vezes a frase não temais na Bíblia, né? Como se fosse uma por dia do ano, para não temermos. E assim é, porque se nós estamos com o Senhor cuidando de nós, o que nós podemos temer? Nada, nada. Tende bom ânimo, sou eu, ou eu sou, não temais. E respondendo-lhe Pedro, e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Aqui Pedro, ele na realidade, ele é o mais corajoso dos discípulos, né? Vamos falar assim, ele é o mais atirado dos discípulos. E quando ele se dirige ao Senhor, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Ele quer ir ter com o Senhor onde o Senhor está, como o Senhor está. Do jeitinho que o Senhor está, por cima das águas. Ele quer ter esse encontro com o Senhor. Jesus, porém, e ele disse, né? Jesus disse no versículo 29, vem. Ele não precisou explicar. Olha, o negócio é o seguinte, Pedro, você põe primeiro um pé para fora do barco, segura, para você não cair, senão, né? Depois você põe outro pé para fora do barco, mas por via das dúvidas, põe um colete aí, uma boinha nos braços, para caso você comece a afundar, né? A gente nunca sabe o que pode acontecer. Não, vem. Um dia você escutou esse vem, e resolutamente você deu o passo de fé para crer no Senhor Jesus Cristo. E que dia foi esse? Que dia maravilhoso que mudou a sua vida completamente quando você creu em Jesus como seu Salvador, como seu Senhor. Vem, vem. Será que você que está me ouvindo hoje já escutou esse vem? Será que você já se cansou de estar vendo as ondas do mar, os ventos, as dificuldades dessa vida e quis ir com o Senhor? E agora a gente lê ele falar, e disse, Senhor, Pedro, né? Pedro, a impressão que dá é que ele vacila no começo. Se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. A gente poderia interpretar isso de duas maneiras. Uma, interpretar que ele não estava muito seguro de quem estava falando com ele. A outra maneira de interpretar isso é que ele quer conferir e ter a certeza de que ele está seguindo o Senhor certo, o verdadeiro Senhor. Porque existem muitos hoje que se dizem Senhor, que dizem que pregam a Cristo, mas não é. Tem um artigo muito interessante de um irmão que ele escreve a respeito do mormonismo, né? Se é o mesmo Jesus que eles pregam. Não é. Os testemunhos de Jeová não é também o mesmo Jesus. Os espíritas também não é o mesmo Jesus da Bíblia. É muito importante perguntar, se és tu,
Se és tu, confira para saber que Jesus que você está seguindo. Será que é o Jesus da prosperidade? Esse não é o da Bíblia. Ele não deixou nada, morreu nu numa cruz. As suas roupas foram divididas entre os soldados, foram repartidas entre os soldados. Será que esse Jesus da prosperidade é o mesmo Jesus dos apóstolos? De maneira nenhuma. Porque os apóstolos levaram uma vida miserável, morreram pobres, morreram pregados em cruz, assassinados, queimados, de fome, de frio. Não é esse Jesus das igrejas neopentecostais, não, de jeito nenhum. Porque o Jesus verdadeiro é aquele que neste mundo não encontrou lugar para repousar a cabeça. Não teve nada aqui. E os seus discípulos, da mesma forma, não tiveram nada aqui. Abriram mão de tudo para seguir esse Jesus que é o da Bíblia. Esse é o verdadeiro Salvador que é o da Bíblia. E se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Ele andou sobre as águas. E ele diz, mas sentindo o vento forte, bom, aqui começou o problema. No momento em que ele olhou para as circunstâncias, ele olhou para o lado, ele tirou o olhar de Jesus, que estava na sua frente, e olhou para o lado. O que ele viu? Ondas. Olhou para o outro, viu ventos. Olhou para baixo, viu água. Que profundidade tem aqui? Onde que eu estou, que distância eu estou do fundo? Talvez, muito provavelmente, Pedro não soubesse nadar. Não, talvez soubesse sim, porque tem uma outra passagem que ele pulou no barco, né? Mas eu fiquei surpreso uma vez que eu fui a Florianópolis, e um irmão falou que muitos pescadores, daqueles que pegam o barquinho, vai lá no meio do mar jogar rede, muitos não sabiam nadar naquela época, isso há 40 anos atrás, não sei como é que é hoje, né? Não sabiam nadar, porque a cultura dos pescadores, assim, manuais, né, pescadores de pequeno porte, é que o mar não é um lugar para se divertir, para nadar, para pegar onda. Não, o mar é um lugar para trabalhar. Então muitos não aprendem a nadar. Simplesmente não aprendem, vão trabalhar no mar depois e muitos acabam morrendo afogados. Quando vira o barco, o cara morre afogado. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com eles, para ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo, Senhor, salva-me. Veja o seguinte, ele está afundando. Quando você está afundando, você tenta se agarrar em qualquer coisa ou pessoa perto de você. Pedro faz isso? Não. Não. Porque quem vai estender a mão agora e agarrar Pedro é o Senhor. Ele não tem nem mesmo condições de tentar agarrar o Senhor, de tentar voltar para o barco, dar umas braçadas. Ele tem que esperar no Senhor, o Senhor agarra. O Senhor sempre estende a mão na hora mais perigosa, na pior hora para nós, Ele está ali, olha só. E Jesus estendendo a mão. Jesus que estendeu a mão. É Jesus quem segurou Pedro. Segurou-o. E disse, homem de pouca fé, por que duvidaste? É como se ele dissesse, a hora que você desceu do barco, por acaso se afundou? Que diferença, então, fez o vento e as ondas? Você já estava andando em cima das águas. O que mal faz um ventinho, se você, o mais difícil ele estava fazendo, que era andar sobre as águas. Mas ele olhou para as circunstâncias. Quando nós olhamos para as circunstâncias, nós perdemos de vista o Senhor e nós ganhamos um negócio muito ruim que chama-se medo. O medo nos destrói. O medo nos desanima. Muito importante isso. Sempre olhe de maneira positiva para o Senhor e para os recursos que Ele oferece. Não se deixe levar pelo medo. Pessoas incrédulas, pessoas que não têm fé, vão amedrontar você, vão colocar 1 milhão de temores. Mas mas se acontecer isso, se acontecer aquilo, o Senhor vai cuidar.
Se não cuidar, qual a pior coisa que pode acontecer? Eu quando fazia palestra, porque por sinal me aposentei, né? Agora só estou me dedicando ao Evangelho. Mas quando eu fazia palestra, hoje até chegaram 2 pedidos de palestra. Você vê só, é só você falar que não faz mais, aí o pessoal começa a pedir. Aí, quando eu fazia palestra, eu dava palestra também de oratória, de comunicação. Então dava dicas, né? Quando você está num palco, por exemplo, como você deve se comportar, como mexer com as mãos, como caminhar para lá e para cá, olhar nos olhos das pessoas, fazer pausas, né? Para dar. Eu sempre falava que o silêncio é o que sublinha a parte importante. Sentiu o peso do silêncio agora? Então eu dava esses exemplos, dizendo sempre que você tem que pôr um silêncio para sublinhar uma parte importante. Aí eu falava das questões físicas também, que você vai ter sudorese, você vai transpirar muito de medo, de receio, você vai tremer as mãos, a boca vai começar, a língua parece que vai crescer dentro da boca, você não vai conseguir falar, parece que a língua fica maior que a boca, e uma série de coisas que o nervosismo ataca, porque falar em público é uma das coisas mais aterradoras que existe para o ser humano. Não sei se vocês sabem disso, mas dentro da psicologia, aí dizem que é uma das coisas mais difíceis. Por isso que tem gente que prefere morrer do que subir num palco para falar, fazer um discurso, dar um testemunho, qualquer coisa assim. Aí eu dava a lista das coisas que podem acontecer e falava assim, bom, no fim da lista, então, só tem uma coisa agora que falta, que pode acontecer com você num palco. Você morrer. Mas aí o problema não é mais seu. O problema é do organizador do evento lá, né? Tipo aconteceu aqui na minha cidade, anos atrás tinha um pároco aqui, e tinha um mendigo na Praça da Matriz, que era amigo dos taxistas. Ele morreu, e os taxistas então pegaram o mendigo e levaram para uma funerária, que era na mesma praça, tinha uma funerária. Levaram o corpo lá e fizeram o que tinha que fazer, acertaram a questão da documentação e não sei o que e tal. E arrumaram lá, arrumou um terno usado, trouxeram o terno, outro arrumou um par de sapatos, deram um banho de loja no mendigo para ficar pronto para ser enterrado, né? Compraram flores, arrumaram o caixão. Aí eles pegaram o caixão com o mendigo dentro, atravessaram a praça, caminhando com um grupinho de amigos do mendigo, né, que convivia com ele na praça ali. Entraram na matriz, foram lá na frente, é uma matriz grande, em frente ao altar, depositaram o caixão na urna no chão, mandaram chamar o cônego veio, falou, então, padre, é o seguinte, ele morreu, nós cuidamos de tudo, agora nós queremos que o senhor encomende o corpo, né, faça a encomenda do corpo, não sei como é que tem lá um ritual católico, né, para a gente levar ele no cemitério para ele ser enterrado. Olha, meus filhos, para isso tem uma taxa que a igreja cobra. Nós cobramos uma taxa para fazer essa encomendação. Ah, tem essa taxa. E não tem outro jeito? Não tem outro jeito. Ah, então tá bom, muito obrigado, seu padre, até logo. Os taxistas só deram meia volta e foram embora. E largaram o caixão lá na frente do altar para o padre se virar com o morto agora. Agora o problema era dele. Então, quando você transfere o problema, acaba o seu problema. A preocupação não é mais sua. E a vida do cristão é ele aprender a transferir, a terceirizar as suas dificuldades, os seus problemas. Agora, tem problemas que é claro que nós causamos, nós vamos sofrer as consequências. Mas tem problemas que vêm sobre nós, sobre a nossa vida, e a gente não teve participação neles. A quem nós vamos recorrer? Ao Senhor. As ondas, o vento. Pedro não tinha culpa do vento, nem culpa das ondas. Não foi ele que ficou soprando o mar lá para fazer onda. Estava lá, circunstancial. Ele tinha que depender do Senhor, ele tinha que crer. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe, homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Olha que coisa linda. E por isso que a gente canta, com Cristo no barco tudo vai muito bem,
Com Cristo no barco tudo vai muito bem. E como é que é o resto? Cessa o temporal, alguma coisa assim, o corinho de criança, né? Com Cristo no barco tudo vai muito bem, vai muito bem, vai muito bem. Com Cristo no barco tudo vai muito bem. E passa o temporal. Aí a gente faz as crianças fazer assim, passa o temporal. Eu sou criança, sabe? 67 anos, mas ainda sou criança. Visite o canal Respondidas no YouTube. Também respondi.com.br e 3minutos.net. Baixe os livros e o aplicativo.